Nós nunca fomos ouvidos. Nunca nos chamaram para vir aqui, exceto quando da construção da lei, que fomos ouvidos como um todo, o ministro, à época, o nosso ex-ministro, o nosso deputado federal Osmar Terra, que teve todo o nosso apoio para a construção da lei, no sentido da defesa da saúde mental da população brasileira. Agradeço o senador Efraim, agradeço o senador Girão, dois senadores que estão trabalhando intensamente nessa área e que sempre também nos chamam para ser ouvido. Mas neste plenário é a primeira vez que chegamos. Senador Pacheco, você sabe que o cenário no Brasil hoje em relação às doenças mentais é grave, senador? Cerca de 70 milhões de pessoas, senador, têm doenças mentais no Brasil. Nós somos campeões mundiais em termos percentuais de transtornos de ansiedade. Antes da pandemia, nós já tínhamos 9,3% da população brasileira com transtornos de ansiedade. Isso é grave. O Brasil não é um país de pessoas tranquilas, é um país de pessoas ansiosas. Nós estávamos com 5,8% da população brasileira, senador, antes da pandemia, com depressão. 5,8%. Só perdíamos para os Estados Unidos em termos percentuais, que era 5,9%. Em 2022, soltou-se uma pesquisa brasileira chamada Vigitel. Sabe para quanto, senador, que nós pulamos pós-Covid? Para quadros depressivos no Brasil? 11,3% da população brasileira com sintomas depressivos. É grave, é gravíssimo. E nós temos a esquizofrenia, que é uma doença irreversível, e que a maconha simplesmente faz com que ela venha à tona e que nunca mais saia da vida das pessoas, quer seja os pacientes, quer seja dos seus familiares. Então, senador Girão, é muito grave você brincar com isso. Qual é o cenário dos tratamentos em saúde no mundo? Nós caímos nossos índices ligados às mortes por cânceres. Caímos nossos índices com as mortes ligadas à AIDS. Mas em relação ao suicídio, nós estamos crescendo assustadoramente com nossos índices. E isso se deve a quê? Se deve à presença de mais acessos a drogas, a álcool. A facilidade do acesso faz com que a doença venha a cada vez pior, porque praticamente 100% daqueles que cometem suicídio é porque estão doentes. É porque tem doença mental. Então, os índices crescem assustadoramente. E o que é que nós temos feito? Nada. Como coordenador nacional da campanha Setembro Amarelo, da Associação Brasileira de Psiquiatria e do Conselho Federal de Medicina, nos assusta. E eu gostaria muito de colorir essa casa aqui em Setembro de Amarelo, para a gente trabalhar a prevenção do suicídio. E qual é a segunda maior causa de suicídio? Uso e abuso de substâncias psicoativas, álcool e outras drogas. E nós estamos falando em liberação. Prestem atenção. Todo mundo nessa casa sabe muito bem que nós tínhamos de 48,5% a 50% da população brasileira que consumia cigarros. Nós não fizemos liberar, nós fizemos restrição do uso. E quanto mais restrição nós fizemos, nós baixamos de 50% da população brasileira que consumia o tabaco para cerca de 10%. Então, nós temos o melhor case no mundo, com os melhores resultados. Como que nós vamos liberar? Como que nós vamos facilitar o acesso? Isso é desconhecimento da matéria científica sobre o uso e consumo de álcool e outras drogas, muito especificamente da maconha.